A crise ambiental, com destaque para queimadas, enchentes, desmatamento e crise hídrica, mobiliza jovens brasileiros que veem na COP30, marcada agora para novembro em Belém, uma oportunidade de ação e reflexão. Escolas têm integrado esses temas ao currículo, promovendo cidadania e consciência ambiental. Hoje conversaremos com o professor Rodrigo Falcão sobre como o interesse dos jovens por questões ambientais está transformando a educação. Logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos explorar como a COP30 inspira projetos educacionais e o protagonismo juvenil na luta pela preservação ambiental. Nosso convidado é o professor de Sociologia do Ensino Médio na Escola Nossa Senhora das Graças, a Escola Gracinha, Rodrigo Falcão. Olá, Rodrigo, tudo bom com você? Tudo bem, Renata. Prazer estar falando aqui com você, falar dos nossos projetos lá na escola, tratar um pouco sobre meio ambiente, sobre COP. Prazer estar aqui. Prazer. E, Rodrigo, antes da gente começar, então, esse bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua formação e experiência profissional. Boa, obrigado. Então, Renata, eu sou formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e, ao longo da minha trajetória acadêmica, sempre foquei muito os meus estudos na área da antropologia, especialmente, né? Eu trabalho com povos indígenas, com antropologia urbana também um pouco, mas especialmente também voltado a essa discussão epistemológica de qual que é o lugar da cultura, qual que é o lugar da natureza. E estou na escola desde 2021, entrei em 21 como estagiário, e de 22 para cá eu sou professor auxiliar da área de ciências humanas do ensino médio e também sou professor de sociologia dos itinerários formativos, que é essa nova configuração da estrutura educacional do novo ensino médio, que acho que a gente vai acabar falando um pouco mais para frente. Nesses cursos do itinerário, trato do debate sobre meio ambiente, Amazônia, trago um pouco essa discussão de uma antropologia que dialoga também com a área da ecologia e levanto alguns temas que a gente vai tratar aqui hoje. Perfeito, Rodrigo. E me conta como que o interesse dos jovens por questões ambientais, né? Eu acho que nesses últimos anos, esse ano principalmente, né, muito sendo veiculado a questão da COP, mas como que os jovens, eles se interessam por questões ambientais e tem se manifestado isso ali na escola? Olha, Renata, eu acho que essa é uma questão ambígua, na verdade. Há, por um lado, um interesse, mas grande parte destes alunos e alunas, eu acredito que possuem um interesse indireto por conta das questões climáticas, né? Essa é uma geração, essa é uma juventude que acredito que lida quase que diariamente com uma eco-ansiedade, com um dilema quase que existencial, mas principalmente psíquico, né? Sobre como que vai ser o futuro, né? Uma geração que olha para o futuro e não vê determinadas saídas ou perspectivas possíveis diante da crise climática. Então, trazer um assunto desse em sala de aula acaba gerando muitas vezes um desvio, uma fuga, né? Uma não fala. Então, eu acredito que, em parte, esse grupo de alunos, esse coletivo de alunos, acaba tendo uma afecção diante da crise climática e, às vezes, desviando um pouco em relação a esse tema. Mas, por outro lado, você tem uma parte desses estudantes que está, de fato, engajada e que, no Gracinha, especialmente, consegue se articular a partir de alguns projetos que a gente toca e que eu vou trazer aqui, né? Então, a Jornada Amazônica na terceira série, trazem também a preocupação com a crise climática em seus projetos de vida, trazem também a partir das escolhas dos itinerários, o projeto que eu desenvolvo com eles na primeira série do médio, um estudo de campo na terra indígena Tamandaporã, esse assunto também vem à tona e eles trazem interesse a partir disso. Então, fica um pouco nesse lugar ambíguo. O que eu gostaria que nos próximos anos fosse implementado, muito mais um lugar de desejo, é de que alguns alunos se organizassem, mobilizassem eventualmente para ter um coletivo que debatesse questões ambientais, ecológicas dentro do ambiente escolar, né? Na nossa escola já temos um coletivo para debater questões de gênero, com um viés feminista, outro coletivo para debater as questões LGBTQIA+. Então, seria importante também
ter um coletivo de alunos interessados, engajados em debater as questões ambientais, mas é algo futuramente a ser construído. Perfeito. E, na verdade, né, Rodrigo, talvez nem precise ter um ambiente separado da sala de aula para debater as questões ambientais, né? Porque um dos princípios, inclusive, da questão ambiental, né? Acho que todas as questões dentro do direito, a gente começa por princípios. E um dos princípios dentro do direito ambiental que se chama de princípio da ubiquidade, que é você tratar o direito ambiental de forma permeável a outras questões, né? Porque na prática é um pouco isso. Então, a gente consegue atrelar a discussão, a questão do conhecimento, talvez dentro de várias disciplinas. Mas, óbvio, tendo um espaço mais específico para tratar só das questões ambientais, melhor ainda, né? E nesse sentido, né, dos alunos, de repente, trabalharem em cima de temas mais específicos, porque eu acho que é super importante, de que forma que a escola ela tem trabalhado temas como queimadas e desmatamento no currículo? Porque o assunto queimada foi um assunto muito discutido ano passado, pelas inúmeras queimadas que a gente teve, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, mas não só no estado de São Paulo. Eu acho que é um problema constante no nosso país, né? Então, são questões aí bem críticas, estão relacionadas uma com a outra, e eu queria saber como que vocês levam esses assuntos, né, discutem isso dentro do espaço da escola. Olha, eu acho que essa discussão ela vem através de uma série de frentes, né? Isso que você falou desse princípio da ubiquidade é algo que eu acredito também plenamente, porque na antropologia, especialmente, tem muito essa discussão em torno de qual que é a separação entre sociedade, política, cultura com relação à natureza, né? Essa é uma divisão inventada, na verdade, né? Essa é uma divisão que tem um histórico por trás, né? Que tem uma certa filosofia por trás, que tem uma certa retórica por trás, por assim dizer, né? Enquanto, na verdade, você observa o modo de vida, você observa a cosmologia de populações tradicionais, seja populações indígenas, seja populações quilombolas, você vai perceber que cultura, natureza, política, sociedade não se dividem, né? Não se separam. Então, nesse sentido, o debate das queimadas, do desmatamento, por um lado, estão nas matérias em que classicamente esses debates são tratados, né? Seja na geografia, seja na biologia, mas há também um entendimento que, seja na área de ciências humanas sociais aplicadas, seja na área de ciência da natureza e matemática, seja na área de linguagens, que abarca corpo e movimento, língua portuguesa, inglês, artes como um todo, essa é uma questão central. Então, por exemplo, se a gente olha para a formação geral básica, que são as matérias clássicas do ensino médio, né? Geografia, química, filosofia, matemática, português, etc., essas questões são muito tratadas na terceira série do médio, porque no Gracinha nós temos uma divisão em que na terceira série os alunos fazem um estudo anual acerca da questão sobre a Amazônia, especificamente. Em agosto, no início de agosto, nós vamos com os alunos há mais de 10 anos para a RDS do Rio Negro, né, uma reserva de desenvolvimento sustentável que fica ali muito próxima a Manaus, e passamos ali por volta de 5 dias nessa reserva, com as comunidades tradicionais ribeirinhas do Lago de Acajatuba, e também temos um momento no último dia de atividades pedagógicas na cidade de Manaus, dialogando com o que a gente viu, com o que a gente discutiu em Acajatuba. Então, de certa maneira, quando chega na terceira série do médio, né, nessa finalização da educação básica, todos os alunos e todas as matérias, consequentemente, são atravessadas por essa temática, né? Para você ter uma ideia, a nossa professora de matemática da terceira série traz Davi Copenau, traz a Queda do Céu para essa discussão, que eu acho que retoma aquilo que você estava trazendo antes. Agora, pensando um pouco mais nos itinerários formativos, que são basicamente essas trilhas de aprendizagem que os alunos escolhem. Então, ao longo da primeira série do médio, eles passam por aulas específicas da área de humanas, por aulas específicas de ciência da natureza e também de linguagens, para, na segunda e na terceira série do médio, eles terem 2 manhãs, né, do currículo escolar deles,
em que eles vão ter aulas específicas de cada um desses 3 itinerários, a escolha desse aluno ou dessa aluna. E aí, a partir dessa especificidade do conhecimento, que é algo requerido pelo novo ensino médio, né, em que esses estudantes vão ter um aprofundamento nas suas áreas de interesse, né, já mirando seu projeto de vida pós-médio, principalmente, você tem alguns trabalhos mais específicos que essas questões vêm à tona. Então, por exemplo, na primeira série do médio, eu faço esse trabalho de discutir essa divisão entre natureza e cultura, que eu falei um pouquinho agora no começo da minha resposta, com os estudantes. Nós vamos para a terra indígena Tenondeporã, que fica aqui no extremo sul de São Paulo, na região de Parelheiros. Temos uma vivência com a população Guarani-Mbiá, e a gente já trata um pouco, por exemplo, de como que os Guarani-Mbiá aqui em São Paulo estão fazendo um trabalho com a Mata Atlântica de reflorestamento, né? De através de roças de agrofloresta, de através de um resgate das suas sementes tradicionais, de através de um entendimento de retomada das suas terras tradicionais, como uma forma de reflorestamento diante do desmatamento da Mata Atlântica ali naquela região e do combate das antigas monoculturas que tinham ali, principalmente de eucalipto. Então, isso aparece ali pontualmente, né? Eu sei que na segunda série, no itinerário de Ciência da Natureza e Matemática, que não é especificamente a minha área, né? Eles debatem o conceito de antropoceno, fazem uma discussão mais aprofundada com a questão da crise climática e fazem uma relação com o Cerrado, né, brasileiro, já que na segunda série do médio nós vamos para Brasília e, né, a minha área de humanas foca um debate mais específico com relação às estruturas de poder, com relação à institucionalidade do Estado brasileiro, mas obviamente, né, que o debate ambiental ele acaba aparecendo de forma conjunta, porém com um menor enfoque, e esse longo trabalho da terceira série do médio, em que nós, nas ciências humanas, eu especificamente, dou um curso ao longo do primeiro semestre, em que garanto ali um repertório base para os estudantes do itinerário de ciências humanas, fazendo leituras para entender formação histórica da Amazônia, formação social daquela região, né? Quais são as particularidades cosmológicas dessas populações indígenas, né? Faço todo esse repertório sociocultural, digamos assim, né? E na segunda série do médio eles têm um trabalho muito mais ativo, né, de desenvolver projetos a partir disso, né? E além desses 2 momentos, né, do primeiro semestre, essa absorção mais conceitual, mais teórica, e no segundo semestre dessa prática mais concreta, por assim dizer, eu acho que eu vou tratar disso mais para frente também. Nós temos em maio um evento que é da Jornada Amazônica, que são 2 dias em que a terceira série do médio fica exclusivamente direcionada para mesas em que há o debate sobre a Amazônia, há o debate sobre COP, há o debate sobre queimadas, há o debate sobre desmatamento, há o debate sobre uma série de temáticas envolvendo questões socioambientais nesses 2 dias na escola. Então, de maneira geral, é isso. São várias frentes, pensando em parte na formação geral básica, pensando em parte no itinerário formativo. Porém, essa discussão ela aparece de forma mais aprofundada na terceira série do médio, com o campo voltado para a Amazônia. Então, esse é um breve resumo, um monte de trabalho e cursos que a gente tem na escola. Uhum. Várias iniciativas, né? Sim. E, Rodrigo, já que você mencionou aí a questão da COP30, né, e que isso acaba sendo discutido dentro da escola, como que os alunos relacionam esse tipo de debate a problemas locais, como, por exemplo, a questão da crise hídrica? Olha, Renata, esse caso, eu acho que a gente pode ir por diferentes caminhos. Primeiro que eu iria tratar com você é retomar o processo da Jornada Amazônica que aconteceu na escola nesse ano, né? Nós tivemos 2 mesas na jornada desse ano, uma delas tratando sobre a interface entre arte e preservação ambiental, e a outra mesa tratando mais especificamente sobre a COP30 em si. E que essas questões, né, esses problemas locais, a crise hídrica e outras temáticas apareceram de forma mais direta. Então, te relatando de forma mais sintética do que aconteceu lá. Nós organizamos uma mesa com 3 convidados, né? Uma delas era a Marina Kahn, sócia fundadora do ISA, do Instituto Socioambiental aqui em São Paulo. A outra convidada foi a Josefa Santos, que ela é
Ribeirinha está ali na região do Rio Xingu, faz parte do movimento Xingu Vivo, faz parte do Conselho Ribeirinha também, ali da região de Altamira. E também nós tivemos a presença do Gerê Santos, que é um militante que está ali no Rio Anapu, no Pará também, e que faz parte de um movimento que é um movimento pela participação popular na mineração. Então, esses 3 convidados, né, 2 estando participando de forma online, né, por estarem na região amazônica, mais especificamente no Pará, e a Marina presencialmente, né, trazendo essa visão desse instituto aqui em São Paulo, conseguiram articular algumas dessas questões. A fala da Marina, ela trouxe uma preocupação de que talvez a COP30 ela apresente uma contradição e ela se enfrente com um desafio de, ao tratar de questões como a crise hídrica, por exemplo, não conseguir gerar um movimento político capaz de resolver uma situação grave, como há hoje em Belém do Pará, com relação ao saneamento básico. Então, por exemplo, você traz uma dimensão, uma discussão, melhor dizendo, global, extremamente importante, relevante, pensando o meio ambiente, pensando as questões climáticas como um todo no mundo, em uma cidade em que os moradores não têm acesso ao saneamento básico. Então, de que maneira que a COP30 poderia, por exemplo, cumprir um papel para produzir infraestrutura na região de Belém, por exemplo, ou no Pará como um todo, né? A Josefa, por exemplo, ela trouxe uma preocupação com relação a como que essa COP30 pode estar acontecendo em uma região em que temos a Belo Monte, né? Em que, ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, provocou uma série de impactos completamente desastrosos, né? Para as comunidades ribeirinhas locais, para o povo Iujá da região, né? E, além disso, assim, desse debate com relação à mesa da Jornada Amazônica, eu, em um dos momentos do meu curso nesse ano com a turma de Ciências Humanas, eu trouxe um pouco esse debate que eu acho que trata-se, né, dessa dimensão entre você articular uma questão global com um problema local, de como que a gente pode pensar essa tríade entre desenvolvimento econômico, preservação ambiental e autonomia comunitária nesse contexto amazônico, né? Porque se trata de um problema local, né? Se trata de um problema, uma questão de governança, por exemplo, de implementação de políticas públicas, de pensar uma política econômica como um todo, mas que, na verdade, a gente pode pensar isso de forma muito geral, muito ampliada, muito teórica mesmo. Mas e a ponta, né? Na ponta você tem a realidade concreta, né? Na ponta você tem as comunidades que estão ali se deparando diante de uma hidrelétrica como Belo Monte, gerando uma série de impactos ambientais, sociais, culturais e até mesmo cosmológicos, como no caso do povo Iujá, que quando a gente olha para esse contexto mais geral, mais amplo, a gente fala, não, uma coisa não está desconectada da outra, né? Quando a gente olha para Ferrogrão, por exemplo, né, esse projeto para ligar o Mato Grosso do Sul até a Foz do Amazonas, né, é a mesma questão, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a questão da exploração do petróleo na margem equatorial brasileira, também é disso que a gente se enfrenta. Então, eu acho que se trata um pouco disso, desse desafio de mostrar para esses estudantes como questões globais, elas abarcam uma série de complexidades, mas que, na verdade, se elas não estão conectadas, se elas não são pensadas na ponta, na realidade direta dessas populações tradicionais, ou até mesmo, né, de nós que estamos na cidade, é uma discussão que ela se perde. Então, essa articulação entre local e global, para nós, ela é absolutamente fundamental. Não, realmente, né? É super fundamental, porque às vezes o que faz sentido naquela localidade não faz em outra. Então, você sempre precisa ver com os olhos de quem está ali vivenciando eventualmente o problema, né? E já que a gente está falando de crise hídrica, eu queria que você me falasse um pouco mais, desse talvez alguns exemplos, como a crise hídrica ela acaba sendo abordada nas aulas e quais soluções os estudantes eles acabam propondo, né? Até para a gente acompanhar, entender também como é a participação e o engajamento dos estudantes. Perfeito. Então, nos últimos 2 anos, esse ano isso não chegou a acontecer de uma forma tão concreta, né?
mas em 2024 e em 2023, nós tivemos uma articulação muito grande por parte dos alunos das turmas de terceira série desses anos com relação à situação hídrica das comunidades de Acajatuba, né, dessa Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, em que os alunos se depararam diante da seguinte questão, né? Nós fazemos a viagem de campo para essa região no começo de agosto, que é o período final das cheias na Amazônia. Só que ano passado e ano retrasado, você teve no Rio Negro uma seca sem qualquer tipo de precedente, né? Uma seca histórica, uma seca que afeta de forma cruel, afeta de forma extremamente enfática essas populações que nós convivemos ao longo de uma semana, né? E que nós criamos laços, né, afetivos, uma série de conhecimentos, uma série de perspectivas foram passadas que são fundamentais para a formação não só desses estudantes, mas até mesmo dos professores que estão nessas atividades. Então, o que essas turmas se depararam no ano passado e no ano retrasado foram: nossa, a gente estava na Amazônia há 1 mês e meio atrás, há 2 meses atrás, em uma região do Rio Negro em que estávamos tomando banho, estávamos vendo uma abundância de águas e que agora se vê completamente seco. Então, essas turmas, de forma quase que empática, né, organizaram ali uma série de movimentos, né, de levantar dinheiro, de vaquinha, de organizar um levantamento de recursos para que fossem direcionadas para essas comunidades, porque o Vicelli, por exemplo, que é uma liderança da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Acajatuba, que é a comunidade onde nós ficamos principalmente, ele nos dava notícias de ribeirinhos ali daquela localidade tendo que enfrentar o fogo, tendo que enfrentar a seca sem qualquer tipo de equipamento, sem qualquer possibilidade de ter uma bomba de água, né? Então, o que essas turmas fizeram foi, de forma mais ativa, levantar recursos, levantar fundos a partir da comunidade escolar, vendendo docinho no intervalo, levantando vaquinha para, de alguma forma, dar algum tipo de amparo para as comunidades que nós levantamos. Só que, no ano passado, eu me deparei com uma questão que era a seguinte: isso é muito importante, isso é fundamental, e isso é algo muito interessante, porque mostra que os alunos, de certa forma, foram impactados e afetados pelo que aconteceu na região do Rio Negro nos últimos 2 anos, mas talvez o assistencialismo, o ato de doar, por mais importante que seja, ele também tem suas limitações. Então, me surgiu a necessidade de ter um componente, né, uma disciplina, um curso no itinerário de humanas da terceira série que buscasse pensar intervenções nessa região, buscar esses impactos, mas, de certa maneira, né, com uma forma até de devolver para essas comunidades tudo aquilo que eles nos apresentaram, nos ensinaram ao longo desse meio tempo, mas não recaindo apenas no mero assistencialismo. Tentar, de alguma forma, através do conhecimento, através de pesquisa, produzir uma confluência de saberes entre essas comunidades locais e os meus alunos e alunas do Gracinha. Então, esse ano, no ano passado, por exemplo, eu tive um grupo de alunos que estava desenvolvendo o seu projeto, né, ao longo do segundo semestre daquele ano, uma turma de terceira série, que eles estavam desenvolvendo um projeto exatamente visando isso: levantar fundos e entender melhor qual que é o conceito de crise hídrica, como que a gente pode entender o que se classifica como crise hídrica. Em determinado momento da pesquisa, eles se depararam com um conceito de segurança hídrica. Então, o que se qualifica para a gente pensar uma segurança hídrica dentro das comunidades? Como que eu posso articular saberes da antropologia? Porque, por exemplo, são comunidades tradicionais que veem o rio não apenas como um mero corpo de água, mas veem o rio como um parente, veem o rio quanto um lugar que, do ponto de vista espiritual, é muito importante para uma série de configurações e uma série de ações ritualísticas dessas comunidades, né? É o local de morada de certos espíritos. Então, na antropologia, nós temos esse saber. Na geografia, nós temos outro, né? Que ajuda a entender também essa ideia de segurança hídrica. Através da biologia, que não é nem a nossa área, a gente também pode abarcar determinados conhecimentos para também pensar de forma conjunta como que
a gente pode devolver algo para as comunidades para pensar segurança hídrica, para pensar crise hídrica. Só que esse é um desafio que ele é muito difícil, ele é muito complexo, né? Então, eu ainda, de certa maneira, nesse segundo ano de curso, ainda estou tentando resolver um pouco essas contradições de como que a gente gera um impacto nessas comunidades, como que a gente interfere nelas, sem necessariamente cair num lugar de branco salvador, por assim dizer, e sem necessariamente a gente cair no lugar do mero assistencialismo. Então, é um projeto que ele ainda está se desenvolvendo de forma mais estruturada e que me desafia muito esses estudantes. Eu brinco com eles que é quase como se fosse um TCC do nosso itinerário de humanas, mas, de certa maneira, impacta nesse sentido, né? Você pegar um tema, uma questão e olhar de forma aprofundada, né? Os alunos que estão se preparando para entrar nas universidades serem capazes de realizar uma pesquisa de conseguirem desenvolver essas habilidades de pesquisa e de produção acadêmica, ao mesmo tempo em que, de certa maneira, podem ser capazes de devolver algo para as comunidades tradicionais que, com toda a solidariedade, com todo o carinho mesmo, recebem há mais de 10 anos a escola nesse local. Então, é um pouco por aí que a gente trabalha a questão da crise hídrica, por exemplo, mas de forma mais direta a partir de diferentes outros temas. Perfeito. E, Rodrigo, né, além dessa questão, né, desses casos aí que você citou, né, tem algum outro tipo de ação ambiental prática que os estudantes acabam desenvolvendo, mas daí junto à escola? No ambiente escolar, você diz, ou não necessariamente? No ambiente escolar, né, para melhorar talvez a qualidade ambiental da escola, pensando não só, né, pensando na comunidade, mas também pensando ali no dia a dia deles, né? Sim. Olha, nesse sentido, Renata, eu acho que é algo que a gente ainda não chegou a dar conta de fato, né? Eu acredito que essas ações ambientais práticas que você diz, elas estão muito mais vinculadas, nós, no ensino médio do Gracinha, a essa relação, a essa produção de conhecimento e produção de impacto nessas comunidades da Amazônia. Porém, dentro do próprio ambiente escolar, é algo que no ensino médio talvez falte ainda, né? A nossa estrutura física na escola é uma estrutura que ela é espaçosa, mas ela é muito mais vertical. Então, é um prédio de 5 andares em que nós não temos tantas áreas verdes, né? E que para termos outras áreas verdes dependeria muito mais de uma mobilização de recursos institucional, né? Não tanto por parte dos alunos. Mas eu acho que essa pergunta acaba, de certa forma, sendo uma provocação para nós pensarmos, porque de fato é isso, né? Vocês falam em meio ambiente, né? A gente tem esse projeto com relação à Amazônia, mas eu acredito que ainda falta, de fato, um pouco a gente olhar mais para dentro, né? Olhar mais para si, né? É algo que eu acabo trazendo, né? Pensando mais no contexto de São Paulo, né? Principalmente, né? Porque a gente olha, tá, vamos discutir meio ambiente, mas, não, a cidade de São Paulo não é um lugar para discutir isso. Não, mas como não é um lugar para discutir isso, né? Uma cidade que tem centenas de rios enterrados, uma cidade que você tem, beleza, algumas áreas verdes nas regiões centrais, em termos de parques, mas uma cidade majoritariamente cinza, né? Uma cidade em que, assim como eu falei sobre Belém do Pará, você tem hoje, nos bairros periféricos de São Paulo, milhares de famílias que chegam 8, 9 horas da noite e não tem mais acesso à água. Então, é algo que eu tenho que fazer um pouco para eles. A Amazônia também é aqui, né? Esse debate ambiental também está aqui em São Paulo. Mas esse impacto mais direto dentro da nossa escola, a gente ainda não conseguiu chegar lá, de certa maneira. Sim. Não, eu até acho que tem certas coisas que talvez vocês desenvolvam, porque são questões, eu acho que mais simples e está até dentro do cotidiano das escolas, né? Mas tem muita coisa que acho que dá para trabalhar, e são coisas mais simples, né? Então, bom, reciclagem é uma questão simples, né? Separação ali de resíduos, economia de água, economia de papel. Então, tem várias questões. A escola da minha filha tem um projeto interessante nesse sentido, e que você falando aí me veio, né, na cabeça. É voluntário, né? Os alunos se inscrevem, então não é algo obrigatório,
mas eles trabalham como determinados assim, fiscais da escola, no sentido de o que a escola pode economizar, né? Então, é água, desde limpeza, então aqui, ó, né, estudantes de determinada sala sujaram, ou com o pé na parede, ou com a carteira, então, né, mostram isso para a comunidade da escola, os gastos, e que se tivesse uma consciência, não teria esse gasto e poderia estar sendo o dinheiro utilizado em outra situação. Então, a questão do restaurante, né? Porque tem restaurante, então, o quanto de desperdício de alimento tem aumentado, tem diminuído, e feito campanha interna da escola. Então, assim, às vezes são questões simples, né? Que é do dia a dia, e acho que vai dar conscientização, e eu acho que é bacana porque o aluno, ele começa a discutir isso dentro da escola, mas ele leva para casa, e ele começa a educar a família. Então, assim, você começa, é um trabalho de formiguinha que você começa ampliando esses horizontes. Com certeza. A questão da reciclagem a gente tem, com certeza. Você tem aqueles avisos, né, de não desperdício de papel ou de água, né? Aquela torneira que já te dá um pouquinho de água, que já dá uma regulada. Mas eu acho que é nesse sentido que eu falei. Eu acho que a pergunta é uma provocação, porque parece que uma coisa está distante da outra e, na verdade, não está, né? E, como eu falei lá atrás, eu acho que isso seria importante ter, por exemplo, um coletivo ambientalista, digamos assim, por assim dizer, na escola, que poderia exatamente fazer esse papel, né? Estudantes de, sei lá, de Fundamental 1, junto com estudantes de ensino médio, pensando, discutindo juntos formas de impactar, de afetar isso, né? Porque as escolas, de maneira geral, né, não só o Gracinha, né, acho que todas as escolas se lidam diante dessa contradição, né? Você precisa formar um aluno, uma aluna apta para passar nos vestibulares, ao mesmo tempo que você precisa dar uma formação cidadã, ao mesmo tempo que você precisa fazer projetos que impactam a própria comunidade, ao mesmo tempo em que você tem demandas, por exemplo, de saúde mental extremamente complexas, né? É algo que é muito dito, por exemplo, né? Você tem uma verdadeira pandemia de saúde mental hoje, depois da pandemia de Covid, né? E que também, como eu falei lá atrás, eu acho que também está diretamente atrelado à questão ecológica, porque sem perspectiva de futuro, como que você vai estar bem, como que você vai estar, né, disposto para o dia seguinte, né? Sendo bombardeado o dia inteiro com notícias de evento climático extremo. Então, eu acho que se trata um pouco disso mesmo, nessa possibilidade de integrar alunos de diferentes origens, né, de diferentes lugares, de diferentes séries, para você produzir essa educação ambiental como um todo. Mas a dinâmica do dia a dia, o cotidiano da escola, às vezes limita. Mas eu acho que é uma provocação importante, talvez até para ser pensada a partir do ano que vem para a gente, porque às vezes pode gerar um efeito que a gente nem espera, mas que gera um impacto bem maior. Bacana. E, Rodrigo, já que a gente está aqui, né, nesse burburinho aqui da COP, eu queria te perguntar como, né, os desafios ali que vão ser discutidos, inclusive na COP, como desmatamento, né, para a construção ali de estrada, a questão da falta de saneamento, até que você já comentou, né, esgoto a céu aberto, que infelizmente ainda é uma realidade de muitos no Brasil, principalmente de locais, né, menos desenvolvidos economicamente, a própria questão do abastecimento de água potável. Como que tudo isso é discutido com os alunos? Então, eu acho que é discutido muito a partir de uma integração e de quase de uma metodologia de tentar conciliar, por um lado, as vozes das populações tradicionais da Amazônia, né, nesse projeto da terceira série, principalmente, né, e, por outro lado, de olhar para essa produção científica, né, ou seja, a partir de leituras de artigos, de reportagens, de especialistas no tema, conciliar com a visão, com o olhar de quem está ali na ponta, né, de quem está ali nessa realidade todo dia. Então, é algo que é trabalhado, no meu caso, né, nesse meu curso do primeiro semestre da terceira série, quase que rotineiramente, né? Você citou, por exemplo, a questão das construções das estradas. Houveram debates em sala de aula, né, em que eu trouxe histórico, por exemplo, da construção da Transamazônica, né? O problema, por exemplo, da BR 639, se não me engano, que liga Rondônia a Manaus e que também gera uma série de impactos
durante dessa região, né, principalmente Rondônia, né? Rondônia é um estado que nos últimos 40, 50 anos foi completamente devastado, né, pelo agronegócio, foi completamente devastado por uma política que começou lá na ditadura militar, né, de ocupação e colonização das terras, né? E quando a gente olha os mapas comparando, né, eu fiz esse exercício com eles, né? Você pega o mapa do Parque Nacional do Rio Xingu, você olha ele no início dos anos 80, você olha ele hoje, todo o território ao redor se transformou em plantação de soja, se transformou em pasto para gado, mas a região da terra indígena, né, ali onde está demarcado, você tem uma preservação constante da floresta, né? Quando você olha para Rondônia, é a mesma coisa. Os únicos territórios que você ainda tem floresta amazônica ali são nas terras indígenas, né? E essa é uma região, inclusive, né, do sul do Amazonas, de Rondônia, em que você vai ter uma presença muito forte, por exemplo, de populações indígenas isoladas, né? Que é algo que cada vez mais eu acredito que vai ser uma questão, vai ser um tema, né? Porque essas populações, na verdade, elas estão sendo cada vez mais identificadas, porque elas estão sendo cada vez mais encurraladas, né? Então, aí vem uma provocação muito importante, por exemplo, do Daniel Canguçu, né? Indigenista, técnico da FUNAI, que trabalha diretamente com povos isolados, né? Ele tem um livro chamado Vestígios da Floresta, que ele vai discutir exatamente isso, e falar, são povos indígenas isolados ou são povos indígenas refugiados, por exemplo, né? Então, o trabalho que eu fiz ele com essa turma ao longo do primeiro semestre foi mostrar como ao longo dos últimos 50, 60 anos, né, você teve, na verdade, uma continuidade de um projeto colonial, né, com relação à Amazônia, e que essas questões de desmatamento, queimadas, falta de acesso à água, né, construção de estradas, esse extrativismo minerador, né, completamente cego, né, como a gente ainda vê na Amazônia até hoje, né, por exemplo, exploração de minérios, garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, na terra indígena Munduruku, ainda são elementos muito, muito presentes, muito importantes, né. Essa semana, se eu não me engano, você teve os 10 anos, né, da tragédia de Mariana. Então, esses temas eles foram abordados, foram discutidos bastante em sala de aula, não necessariamente com a COP no olhar. Teve momentos que a gente discutiu a COP especialmente, principalmente da questão dos 100 partes, mas eu acho que a gente vai tratar disso mais para frente, né? Mas o que eu enxergo como principal nesse processo é que os estudantes sejam capazes de articular olhares, saberes, perspectivas tradicionais de povos indígenas, de povos quilombolas, de povos ribeirinhos, como não apenas pessoas que estão ali naquele território, mas como agentes diretos, intelectuais que produzem conhecimento extremamente refinado, extremamente requintado, extremamente importante para entender não só as consequências da crise climática nos dias de hoje, mas para pensar saídas alternativas diante dessa crise, né? O que eu tento sempre bater na tecla com esses estudantes é o mundo que a gente vive, o modo de vida que nós temos, ele não é natural, ele não foi criado por geração espontânea. Ele é uma produção sócio-histórica, que, no nosso caso, né, sendo brasileiros, é uma produção sócio-histórica colonial, e que nós vivemos hoje sobre o paradigma colonial, né? Você fala assim, vamos fazer uma viagem a Marte, né? Esse desejo dos grandes bilionários hoje em dia, né? O termo que se usa não é viagem, né? O termo que se usa é colonização de Marte, por exemplo, né? Então, como há um imaginário colonial por trás, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que para a gente poder perspectivar um futuro é necessário quebrar, é necessário romper. Então, de novo, articular esses olhares tradicionais que rompem com essa lógica colonial é fundamental e associar eles com uma produção científica de ponta também, que também é capaz de apontar caminhos possíveis para o futuro a partir desse legado histórico que nós temos. Uhum. Não, perfeito. E além das questões amazônicas, os alunos e professores, eles também discutem os demais biomas brasileiros? Olha, eu acho que a gente discute, porém com menos ênfase, né? Como eu falei já anteriormente, você tem uma discussão
com relação ao Cerrado, que também é um bioma brasileiro extremamente vulnerável, né? Se eu não me engano, não tenho certeza, mas é o bioma brasileiro que nos últimos anos passou pela maior taxa de desmatamento de todas, né? É um bioma que também enfrenta uma série de desafios por conta da presença do agronegócio, então são temáticas, são questões que acabam sendo abarcadas, né? E na primeira série do médio, por conta desse trabalho com as populações indígenas aqui de São Paulo, né, da região de Parelheiros, também retoma-se um pouco essa questão da Mata Atlântica, que é um bioma que é praticamente esquecido, né? É um bioma que a gente quase ignora a existência, porque, na verdade, ele foi desmatado de tal forma que quase não se restou Mata Atlântica, né? Então, acaba se tornando um bioma quase que invisibilizado, né? Dessa maneira. E de novo, né? Como você tem populações tradicionais que estão, na verdade, regenerando essa Mata Atlântica, né? Não só aqui no caso da Mata Atlântica, mas se a gente vai olhar, por exemplo, para os povos indígenas ali do Vale do Mucuri, no Jequitinhonha, também conseguindo preservar uma parte ali de cerrado, que naquela região já está muito fragilizada, né? Foi por muitos anos atacada também. Então nós temos esse trabalho também, porém sem esse projeto longo de uma série inteira, sem esse aprofundamento, essa especificidade, como a gente faz com o bioma amazônico. Uhum, perfeito. E realmente, né, acho que a gente tem inúmeros biomas no Brasil, um dos mais falados acaba sendo o bioma amazônico, mas a gente tem, né, o Cerrado, como você falou, a questão da Mata Atlântica, o Pantanal, então, e todos eles ameaçados, né, cada um com as suas características aí que merecem também, né, um espaço aí de discussão e tudo mais. Mas concordo aí que né, o bioma amazônico ele acaba tendo uma visibilidade um pouco maior, né? Acho que até pela questão de fauna, né? Própria vegetação, a questão do extrativismo, né? A questão agora da foz, da extração, né? Provavelmente ali de petróleo na foz do Rio. Então, bastante coisa controversa também, né, Rodrigo? Que dá para explorar. E a partir do próximo ano, né, depois de finalizado a COP, as discussões teriam avançado um pouco mais, há previsão de continuidade dos trabalhos de educação e conscientização ambiental junto aos alunos? Vocês pretendem modificar alguma coisa? Como que você vê? Não, a continuidade ela é total. Ela é total. Assim, esse projeto da Amazônia vai se manter, tanto a jornada quanto o estudo de campo, quanto o meu projeto com a turma de terceira série, para desenvolver esse TCC, digamos assim, essas grandes pesquisas em volta desses debates. O que eu acredito que seja importante para nós avançarmos nesse sentido é, primeiro, um pouco daquilo que você trouxe, né? Ou seja, essa conscientização ambiental com um trabalho mais de formiguinha, com um trabalho mais local dentro da própria comunidade escolar. Eu sinto que isso é um déficit que nós temos e que nós podemos avançar nesse sentido, né? Alinhar essas expectativas de aprendizagem que nós temos com uma prática muito mais ativa, muito mais efetiva dentro da própria escola. Eu acho que isso é um ponto de atenção. Eu acho que outro aspecto fundamental para se pensar, que eu também já tratei um pouco daqui, é pensar um pouco em São Paulo também, né? Então, por exemplo, nós temos a maior cidade da América Latina que só adquiriu as primeiras frotas de ônibus elétricos recentemente e que eu acredito que ainda é muito pouco para o que deveria ser diante de uma cidade que tem um orçamento bilionário, com bilhões em caixa, né? E não apenas nisso, né? Mas uma série de mananciais também sofrendo ameaças ali na região da Zona Sul, na represa Billings, dentro desse território. E também acho que pensar de uma maneira mais inventiva, né? Nesse debate ambiental aqui em São Paulo, por exemplo, né? Então, quais estratégias dentro da minha rua, dentro do meu bairro, dentro desses espaços mais locais é possível se pensar num outro modelo de cidade, né? Na prática, a gente ainda vive numa cidade industrial, né?
nesse modelo de Manchester e Londres do século XIX, né? Enquanto você tem algumas cidades, né, ao redor do mundo que conseguiram fazer esse salto, né? Se a gente olha para Pequim, né, quando estava tendo as Olimpíadas em 2008 lá e hoje, fala assim, nossa, a poluição do ar, você teve uma melhora significativa, né? Na China também você teve o projeto das cidades esponjas, né, dos parques esponjas, também para nós em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas grandes capitais que enfrentam a questão de inundações, também é muito interessante, né? Se a gente olha para Seul, para várias outras cidades ao redor do mundo, conseguiram despoluir o seu rio, né? Em São Paulo, você tem projetos desde a época do Maluf, digamos assim, voltados para isso, e até hoje o Rio Tietê e o Rio Pinheiros continuam numa situação completamente degradante, né? E só ficam os relatos, né? Ah, meu bisavô nadou no Rio Pinheiros, mas a gente não tem qualquer possibilidade disso. Então, eu acho que olhar, trazer esses exemplos externos, né? Trazer esses exemplos de fora também é importante como forma de pensar outras práticas ambientais de uma maneira mais localizada aqui na cidade de São Paulo. E o que eu acho que um terceiro ponto assim do que fazer para dar continuidade, para aumentar esses projetos, para mim, né, que sou da antropologia, é sempre ampliar e abrir as vozes das populações tradicionais, né? Então, se a gente olha para a COP30 hoje, né, que já está acontecendo, na verdade, né, a gente vê a presença da ministra Sônia Guajajara, né, ministra dos povos indígenas, atuando diretamente na COP, trazendo esses debates para lá. Você vê que ela é uma referência política nesse sentido, né? Se a gente olha para os múltiplos eventos paralelos que estão acontecendo à COP, que são os eventos dos 100 partes, né? COP do Povo, Cúpula dos Povos, COP das Baixadas, né? O Caucus Indígena, que quem está na presidência é a Sinaia do Vale, que é uma mulher indígena wapixana, que está à frente desse grupo de populações tradicionais ao redor do mundo inteiro, discutindo questões relacionadas à COP, né? Se a gente olha para a plataforma dos povos indígenas e comunidades locais, que tem o Gasparini Cangangue como representante dos povos da América Latina, também num lugar de protagonismo muito forte. Então, para mim, eu continuaria esse processo de abrir, ampliar, escutar cada vez mais vozes tradicionais, né? Da Ficopenal, o Itucrenac, a Dirá Guarani, enfim, diferentes atores presentes do movimento indígena que ajudam a gente a ter outras perspectivas diante de questões ambientais, da crise climática, e que a gente consiga, a partir depois da COP, ter ações efetivas de forma mais direta, de forma mais específica, de forma mais particular, aqui no Brasil, principalmente, porque quando a gente vê que as últimas duas COPs foram feitas, né, em Baku, no Azerbaijão, e em Dubai, no Emirados Árabes Unidos, e a gente entende que eles são dois países produtores de petróleo, de hidrocarbonetos, a gente fala assim, opa, nós aqui no Brasil vamos continuar com esse legado, vamos continuar com essa prática de fazer uma COP e continuar queimando combustível fóssil, ampliando nossa produção de combustível fóssil, como a questão da exploração do petróleo na margem equatorial, como você já disse. Então, eu abriria também sempre cada vez mais, com mais profundidade, estudos das vozes dos povos originários, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, como uma forma de ampliar e dar continuidade a esse debate. Uhum. Não, perfeito. Eu acho que é isso mesmo, Rodrigo. E para finalizar aqui essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu queria... Que mensagem você deixa aqui para a nossa audiência? Olha, Renata, eu diria que basicamente só agradecer, assim, foi um prazer, foi muito bom falar com você, poder falar um pouco sobre os projetos que a gente desenvolve na escola, sobre o Gracinha, que eu acho que é uma escola que tem algumas particularidades dentro de São Paulo que são muito específicas e que são muito positivas. Eu acho que nosso projeto político-pedagógico, não só na questão ambiental, mas como um todo, é um projeto político-pedagógico que olha o aluno em sua integralidade, olha como sujeito, olha como cidadão, olha como pessoa, olha como estudante. Então, eu acredito que esse é um projeto político-pedagógico que eu acredito muito,
que não tem receio de tocar em assuntos que são controversos, que são difíceis, mas porque a gente vive em um mundo que está num momento muito complexo, que está num momento muito difícil, e se a gente quiser continuar tendo, né, uma fagulha de esperança para o futuro, né, eu acho que isso é quase um clichê falar isso, né, mas é a juventude, né? No fundo, eu sou professor porque eu acredito mais nos jovens do que nos mais velhos, digamos assim, né? Foram os mais velhos que deixaram esse mundo, né? Com aumento de temperatura, com uma série de eventos extremos climáticos, e eu acredito que a juventude que é capaz de promover uma revolução nesse sentido. Uhum. Concordo com você, Rodrigo. Acho que eu já comentei, eu acho que é isso. O jovem, né, a criança, ela acaba multiplicando esse ensinamento, né, o que ela aprende, o que ela pratica, e muitas vezes são eles que ensinam aos pais a terem uma Sim. melhor prática nas questões ambientais, né? E você tinha comentado a questão da importância, talvez, de abordar a poluição, as questões, trazendo para o cenário da cidade de São Paulo, né, da magnitude da cidade, trazendo bons exemplos. Hoje em dia, a poluição, a maioria da poluição, ela é proveniente dos grandes centros urbanos, né? Se fala muito da questão do agro, mas é muito centro urbano. E centro urbano como São Paulo, não é só uma poluição industrial. Eu acho que mais de 50% da poluição acaba sendo proveniente da frota veicular que circula pelas cidades, né? É muito veículo. Então, a questão ambiental, ela acaba abordando inúmeras outras questões, né? Como a questão de mobilidade urbana, circulação, né? Então, tem muita coisa aí para explorar, para trabalhar, principalmente nos grandes centros, né? E eu acho que a primeira coisa começa com a reflexão. Então, né, eu realmente acho importante. Perfeito. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Rodrigo, queria te agradecer pela sua Obrigado. participação no programa de hoje. Eu que te agradeço. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com o Rodrigo Falcão, professor de Sociologia do ensino médio na Escola Nossa Senhora das Graças, a Escola Gracinha. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.